A gente segue acompanhando o noticiário. Quem está em Nova York hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e que há pouco falou sobre as investigações do golpe, a tentativa de golpe no nosso país. O que Barroso, que está participando do evento do LIDE, que é comandado lá por João Dória, ele disse que os Estados Unidos tiveram um papel decisivo para evitar um golpe no Brasil. Olha essa frase forte aí de Barroso lá nos Estados Unidos. Vamos ouvir. Recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Não vou falar das questões econômicas, porque muitos já falaram, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Mas olha só, hein, Josias, frase forte, a gente está vendo aí um trecho dessa live transmitida desse evento diretamente dos Estados Unidos, onde inclusive está Jamil Chad, nosso colunista. Ele diz, Josias, que os Estados Unidos tiveram um papel decisivo no apoio ao Brasil para evitar um golpe. Que papel foi esse? Todos sabem, Fabíola, que o governo americano agiu para desestimular qualquer solução que fosse anticonstitucional no Brasil. Estamos vivendo nos Estados Unidos o governo Joe Biden. O Bolsonaro esteve com o Biden e, numa audiência muito controversa, ele disse, olha, é muito melhor para os Estados Unidos se eu for eleito no Brasil, e não o Lula. Ele deu a entender que os Estados Unidos teriam muito mais resultados, teria muito mais vantagens se ele fosse eleito. E houve visitas de autoridades americanas ao Brasil, estiveram inclusive com representantes de militares, e os militares foram como que cientificados de que não havia uma coisa meio óbvia, né? Não precisava nem ter nenhum tipo de aviso, não havia ambiente externo para um golpe de Estado. Né? Não haveria um reconhecimento internacional, nem da parte dos Estados Unidos, nem de países europeus, para um governo que seria ilegítimo. Né? É muito inadequado, Fabíola, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, num encontro realizado nos Estados Unidos, diga abertamente que o país anfitrião, os Estados Unidos, contribuíram para deter o golpe de Estado no Brasil. E aí ele estimula um tipo de pregação que o Bolsonaro vem utilizando, que houve, inclusive, dinheiro da USAID, aquele órgão dos Estados Unidos que contribui para projetos sociais ao redor do mundo. Houve uma contribuição desse departamento dos Estados Unidos, que está ali sob o guarda-chuva do Departamento de Estado, para essa USAID transferiu verbas para que o Tribunal Superior Eleitoral fizesse campanhas contra a desinformação nas redes sociais. E o Bolsonaro vem utilizando esse tipo de pregação para dizer, olha, houve interferência externa, o golpe contra mim, ele diz que foi golpeado pela mão forte do TSE, teve inclusive dinheiro externo. E aí quando o presidente do Supremo dá esse tipo de declaração lá fora, não é uma declaração que ajude ao Supremo Tribunal Federal nesse momento. Né? De resto, é muito estranho, está se tornando cada vez mais habitual, mas não deixa de ser estranho, que autoridades brasileiras, e estamos falando de um encontro que está lá, o presidente da Câmara, vários parlamentares estão presentes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, um encontro para discutir problemas brasileiros no exterior, nesse caso específico, em Nova York. Isso acontece em Nova York, acontece em Lisboa, acontece em Londres, quer dizer, eventos para pensar o Brasil fora do Brasil. É uma anomalia com a qual as autoridades não deveriam contemporizar, deveriam refletir sobre a conveniência de participar desse tipo de evento, né? E a declaração, a meu ver, Fabíola, não ajuda, não. Houve, aconteceu, e foi bom que tivesse acontecido. O presidente Joe Biden
deixou claro ao próprio Bolsonaro e depois em declarações dele próprio, declarações de apreço ao sistema democrático e por meio do envio de autoridades ao Brasil, os Estados Unidos deixaram claro que não aceitariam ou que não reconheceriam um governo ilegítimo. Isso, evidentemente, ajudou a deter a qualquer solução que não fosse constitucional no Brasil. Agora, nós não precisamos, em primeiro lugar, desse tipo de intervenção, né? A democracia brasileira resistiu e não foi por conta da intervenção norte-americana ou desses sinais que vieram dos Estados Unidos, resistiu porque houve uma resistência interna, né? Primeiro do eleitor, o eleitor brecou a candidatura do Bolsonaro, interrompeu o desejo do Bolsonaro de ser reeleito e depois funcionou a Justiça Eleitoral, funcionou o próprio Supremo, não foi decisiva, os sinais emitidos desde os Estados Unidos não foram decisivos. E agora, essa declaração feita pelo Luiz Roberto Barroso só ajuda a contribuir com o ruído, Fabiola. Ajuda o outro lado, a desinformação do outro lado. Não é uma declaração feliz, não. E você, Sakamoto, é uma declaração forte, né? Para quem está chegando agora, a gente acabou de colocar a declaração do Luiz Roberto Barroso, ele está participando de um evento em Nova York, e lá ele fez questão de dizer do papel decisivo do governo americano em ajudar o Brasil a evitar um golpe. A gente sabe que depois de tudo isso mudou o governo nos Estados Unidos, né? Donald Trump chegou e ele é aliado ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, né? E hoje em dia as coisas mudaram um pouco. Essa fala de Barroso tem algum objetivo, até mesmo nessas últimas intenções do filho próprio do Bolsonaro, que talvez volte ao Brasil, de pressionar o Supremo Tribunal Federal? Como é que você analisa, hein, Sakamoto? Então, Fabiola, apesar de ter as mesmas preocupações que o Josias a respeito disso, a respeito do uso da fala, eu tenho uma interpretação uma avaliação um pouco diferente. Eu não acho ela ruim. Na verdade, eu acho que o ministro Barroso acabou usando a fala quase como uma tentativa de vacina. Por quê? Porque, puxa, essa história de que os Estados Unidos teria ajudado o Brasil, né, e que isso é um exemplo de que houve um golpe. Olha que maluquice, os caras tentaram dar o golpe e eles chamam a eleição de golpe e chamam todos os países que reconheceram o resultado eleitoral de ajudantes do golpe e indicam que os Estados Unidos de Joe Biden teria ajudado um golpe no Brasil simplesmente porque reconheceu o resultado das eleições, como qualquer democracia faz diante de resultados que são justos, são limpos de outro país, né? Não há nada, não houve nenhuma, não há prova nenhuma, só provas vindo de vozes da cabeça ou através de ficções produzidas por conspiracionistas no Brasil e na Argentina a respeito do que aconteceu no Brasil. Né? Agora, a justificativa, é claro, e a narrativa e a retórica do golpe foi tão competente, tão bom, que tem um monte de gente até hoje que acredita, né? Mas também tem tanta gente que acredita em Colinho da Páscoa e Papai Noel, né? Então também não é um grande feito. Mas o fato é o seguinte, o STF tem sido sistematicamente criticado com base nesta mentira, com base nesta fake news, com base na mentira de que o governo americano o ajudou num golpe de Estado no Brasil, interferindo através do USAID, através de bilionários pedófilos, através do Leonardo DiCaprio, através do filme Avatar, através de chips 5G enfiados dentro de vacina, aquelas doideiras, né? Então, o que acontece? Eu acho que é o seguinte, no momento em que isso já é amplo e divulgado dentro do bolsonarismo, né, o que acontece é que quando o Barroso fala isso nos Estados Unidos, num evento que, inclusive, tem bolsonarista naquele evento, né, e ele coloca isso para a imprensa, ele está tentando fazer também uma vacina. Ele falou, olha, a gente agradece, houve um reconhecimento, e é fato, né? Assim, os Estados Unidos, sem o reconhecimento dos Estados Unidos, sem o reconhecimento de países da Europa, diante, né, daquilo, poderia ter sido aberto um caminho para um golpe, até porque a gente sabe, golpes de Estado precisam da dimensão internacional para
se concretizar na América do Sul, né? Você precisa de apoio de fora, né? De um grupo ou de outro para concretização. Quando você tem um isolamento completo, fica muito difícil. Golpes em 64, por exemplo, contaram com a participação dos Estados Unidos, que deu anuência para um golpe. E aí o que acontece? O bolsonarismo agora fala, olha, é a mesma coisa que vocês nos acusam em 64. Não, 64 teve tanque, teve golpe, teve tudo, golpe tradicional. Aí agora teve uma tentativa de golpe não tradicional e o exterior falou, não, a gente não vai pular no meio disso. Se fosse Trump, talvez teria pulado e teria falado, vai Jair, vai, né? Vai que isso ajuda a gente no final das contas, mas não houve. Né? Então, o que acontece? Isso, como eu falei, é largamente falado, é largamente discutido. De um lado, os pesquisadores falam isso, publicam texto nos Estados Unidos, tudo. Do outro lado, o bolsonarismo bate bumbo em cima disso. Eu acredito que o presidente Barroso tentou fazer meio que uma vacina, tentou que tratar do assunto em claro, às claras, falar, olha, obrigado, né, pelo reconhecimento, aquilo foi importante. Ele poderia ter, inclusive, falado em outros momentos, décadas atrás, pelo contrário, né? Os Estados Unidos acabou ajudando num golpe. Ele poderia ter feito esse complemento, eu teria feito, né? Mas eu acho que ele tentou jogar uma vacina dessa para falar o seguinte: ó, falamos em público isso, porque isso é fato, isso é um processo democrático aberto, e isso não tem que ficar escondido, né? Agora, eu acredito que o bolsonarismo vai usar isso de qualquer maneira, só que, do ponto de vista internacional, isso pode acabar sendo usado de um ponto de vista positivo. Só que, e para finalizar, eu também compartilho da mesma preocupação do Josias com relação à quantidade de eventos fora. Eu sou acadêmico também, gente. Tipo, eu sou muito a favor de eventos acadêmicos para discutir conteúdo, para discutir com alunos, com pesquisadores, com todo mundo assim. Mas esses eventos são organizados pelo Gilmar Mendes em Portugal, são organizados pelo Dória em vários lugares do mundo, tem um outro perfil, tem um perfil muito mais de botar todo mundo junto para fazer lobby, fazer articulação, do que efetivamente simplesmente discutir os problemas nacionais. Que os problemas nacionais a gente faz em Brasília. Faz lá, bota lá no Ulisses Guimarães, né, tudo isso mais lá nos auditórios grandes e resolve. Faz de graça, inclusive, para o povo também ver. Mas aí não é o objetivo, né, Fabiola? O objetivo é articulação, lobby, é o poder encontrar o poder e o poder encontrar o dinheiro. E muitas vezes os patrocinadores desses eventos, né, com ações no Supremo Tribunal Federal, e tem aí muitas questões a serem analisadas nesse caso. Mas é impressionante, né, como eles ficam com a língua mais solta fora do país, mais tranquilos, né? Aqui muitas vezes não falam nem com a imprensa e não participam de muitos eventos, mas lá fora participam de muitos. Fala, Josias. Houve um episódio, Fabiola, que mostra como os Estados Unidos tiveram um peso, e é preciso realçar isso, né, porque aconteceu, né, em julho de 2022, portanto, ano eleitoral, antes da eleição, houve uma reunião entre o chefe da pasta da defesa do Brasil, que era o general, que aliás agora está no hall de encrencados aí, o Paulo Sérgio Nogueiro, Paulo Sérgio Nogueiro. É um dos que estão agora respondendo aí por tentativa de golpe, né? Vieram ao Brasil uma general, uma mulher, chama-se Laura Richardson, é uma general 4 estrelas do Exército Americano. Ela veio junto com o chefe do Comando Sul das Forças Armadas, Lloyd Austin, e que era, na época, secretário da Defesa do governo Joe Biden. E eles se encontraram. Então, de um lado, o ministro da Defesa do Brasil, o general Paulo Sérgio, do outro lado, 2 autoridades militares dos Estados Unidos. E nessa reunião, foi noticiado por nós aqui, inclusive, comentamos na época, o Jamil Chad se ocupou desse assunto, se bem me lembro. Ficou muito claro que nesta reunião, os militares americanos informaram, olha, não há espaço, do nosso ponto de vista, a democracia brasileira é muito sólida, o sistema eleitoral bastante confiável e não há nenhum eco nos Estados Unidos para essa pregação de que há risco de fraude no Brasil para prejudicar o Bolsonaro. Desde essa época, estamos falando do meio do ano eleitoral de 2022, julho de 2022,
um recado explícito, muito eloquente para o Ministério da Defesa do Brasil, que não seria aceitável nenhuma aventura extraconstitucional no Brasil, né? Então aconteceu, isso foi noticiado na ocasião, houve também um encontro do Bolsonaro com o Biden, enfim, isso é um fato. Agora, ficar comentando isso, o ministro da Suprema Corte do Brasil, o presidente da Suprema Corte, no exterior, falando do socorro que a democracia americana, que hoje já nem é tão democrática assim, já estamos na fase Trump, né? Deu a democracia brasileira. Nós não precisávamos disso daqui. Isso daí teve a sua relevância, também a palavra que o Joe Biden deu logo na sequência, assim que foram abertas as urnas no Brasil, o Joe Biden reconheceu a legitimidade da vitória do Lula, tudo isso teve o seu peso. Agora, não foi isso que determinou a interrupção do golpe, da aventura desejada pelo Bolsonaro, né? A democracia brasileira funcionou, Fabíola, desde a posição que os eleitores tiveram na urna até as instituições que funcionaram no Brasil, independentemente de sinais que tenham sido emitidos pelos Estados Unidos.